Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5 e nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo 15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho em que há contendas ou que leva à libertinagem, segundo aqui a minha versão, mas deixe-se se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aleluia! Esse é um dos versículos, é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. É um dos textos que diz como nós devemos viver em comunidade, o que Deus espera de você. O apóstolo Paulo estava dizendo aqui coisas que um cristão, a maneira que um cristão deve se comportar no meio de comunidade. Ou seja, numa vida social, numa vida de igreja, numa vida entre você com outras pessoas, principalmente no meio da igreja. E a gente gosta muito desse versículo 18, não se embriaguem com vinho que há libertinagem, não se embriaguem com vinho onde há contendas. E muitas pessoas usam esse versículo sempre para dizer que beber é pecado, e esse versículo não está dizendo que beber é pecado. Se você usa esse versículo para dizer que beber é pecado, você está errado. A Bíblia não está dizendo que beber é pecado, ela está dizendo que não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. Mas esse versículo tem uma continuação: deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então não adianta somente você não se embriagar com vinho, mas você deve se embriagar, ou deve se encher, não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. Ou seja, se você está embriagado com vinho, ou se você está deixando de se encher com o Espírito Santo, você também está caindo no mesmo erro. Está dizendo: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Paulo espera e Deus espera que os seus filhos sejam cheios da presença de Deus. E nessa pegada que a gente está hoje aqui, que você já percebeu que hoje a gente está na pegada. Nós queremos falar sobre a disciplina da submissão. É algo que está totalmente pervertido. O que a gente tem falado muito aqui, né, durante todos esses dias que a gente está pregando sobre as disciplinas, algumas disciplinas espirituais, a gente diz que Satanás ele tem mudado o sentido de muitas disciplinas, para que você não entenda biblicamente o que aquela disciplina quer dizer e quer experimentar, levar você a viver. E o mundo, através de Satanás, diz muito isso, que você na verdade é livre, você não precisa se submeter a ninguém, você é livre. Só que exatamente sobre liberdade que nós estamos falando em todos esses dias. Porque todas as disciplinas espirituais que nós estamos estudando, de todas que nós estudamos até agora, nenhuma tem sofrido mais abusos do que a disciplina da submissão. Nós como homens, nós temos uma mania de perverter, nós temos uma aptidão extraordinária para empregar esses melhores ensinamentos bíblicos para os piores fins. A gente pega em verdades e começa a acreditar naquilo ali, vivendo como aquilo ali. E hoje o que você mais vê na internet e você mais ouve na televisão é: você é livre, você não precisa se submeter a ninguém. Mulher, você não precisa se submeter ao seu marido. Se você está submetendo ao seu marido, mulher, você é uma oprimida, porque você precisa ser livre. Ei, você não precisa submeter a ninguém. Filho, não precisa submeter a seu pai, você é livre. Vá morar sozinho, seja dono do seu nariz, responda pelos seus atos, você é livre. É isso que você ouve a sua vida inteira quando você liga a televisão. E a geração de hoje é uma geração de pessoas mimadas, geração de pessoas cheias de mimimi, achando que a liberdade é viver o que elas querem. Mas a palavra de Deus está dizendo que a disciplina da submissão é a verdadeira liberdade. Então vem comigo para você se ligar no que eu estou falando. Se você não está chateado e não saiu da live até agora, continue.
Nada é mais eficaz para aprisionar as pessoas do que a religião. E é aí que Satanás tem entrado com um falso ensinamento de que você precisa ser, para você ser livre, você precisa ser insubmisso, você precisa ser submisso a ninguém. Se eu falasse que você é insubmisso, você fica muito chateado comigo. Acho que eu estou te xingando se eu falar que você é insubmisso. Mas a palavra é, você não precisa ser submisso a alguém. Isso você já pega um pouco mais de leve. Mas eu quero trazer para você a palavra pesada essa noite, dizendo que se você não se submete a ninguém, você é um insubmisso. Então nada mais eficaz do que a religião para aprisionar alguém. Muitos líderes, muitos pastores, muitos falsos mestres, muitas igrejas que não estão na sã doutrina usam a submissão de uma forma errada. E muitas pessoas, através da paternidade espiritual, que se é que isso existe, muitas pessoas, através da paternidade espiritual, aprisionam umas às outras. Porque você precisa ser submisso, você precisa ser submisso. Só que na verdade a submissão bíblica que a gente está querendo trazer essa noite para você, que vai fazer que você alavanque a sua vida, a sua jornada com Deus, é totalmente diferente daquilo que você vê por aí, dentro da igreja muitas vezes, e principalmente fora da igreja, dizendo que você precisa ser livre e ser insubmisso. Nós somos manipulados facilmente com a submissão religiosa. Talvez você já frequentou algum lugar e você já ficou debaixo de alguma autoridade, e que essa autoridade fazia que você precisasse ser submisso de uma forma de que ela manipulasse a sua vida. Em que você precisa servir. E quando você não aguentar mais, você está em pecado. Se você sair daquele lugar, você está em pecado. Você é amaldiçoado, a sua família é amaldiçoada, porque você saiu de baixo, você está fora da visão. E aí o que gera isso no coração das pessoas? O oposto. Então elas não querem mais submeter a ninguém. Agora elas duvidam de todo mundo, não confiam em ninguém. E elas têm o coração delas fechado e elas querem fazer somente aquilo que for da vontade delas. E não é isso que a Bíblia diz. Então, para cada disciplina que nós estamos estudando aqui durante essas sextas-feiras, existe uma liberdade correspondente. Então o objetivo de tudo que a gente estuda aqui é realmente que você seja livre. Que você encontre uma liberdade, não que você fique aprisionado, não que você seja cativo de alguma coisa, mas o propósito de tudo que a gente fala aqui, que nós estamos estudando, é que você seja livre. Na verdade, que você experimente a liberdade que Deus te concedeu. O objetivo aqui é a liberdade, não a disciplina que nós estamos dizendo. Porque tudo isso aqui só possui um valor mediante ao Senhor. Você só consegue experimentar a liberdade de qualquer disciplina, a liberdade do que é servir, a liberdade do que é ter uma vida de devoção, de estudo, de oração, ou a liberdade do que é ter uma vida de submissão, quando você encontra isso na pessoa de Jesus. Porque Ele é a libertação e a liberdade que nós procuramos. Então a libertação, ele é o fim. E as disciplinas são meros meios para que a gente possa chegar em algum lugar. Por isso nós estamos dizendo que aquilo que nós estamos estudando aqui essas sextas-feiras são o caminho para o crescimento espiritual. E aí você pode estar me perguntando, mas como pode haver liberdade no meio da submissão? Porque eu escuto, na verdade, que quem está debaixo de uma submissão é um oprimido. Não consegue se expressar. E a gente acabou de dizer que para cada disciplina tem uma liberdade correspondente. Então qual é a liberdade correspondente à submissão? Existe algo de ser livre em ser submisso? Parece algo estranho, né? Você vê submissão, você já linka direto com cadeia, com prisão, com uma pessoa oprimindo a outra. Quando você pensa em submissão, dificilmente vem na sua mente liberdade. A primeira coisa que você precisa entender é que se Paulo não estivesse dizendo que a gente tem que sujeitar uns aos outros,
a gente poderia pensar assim, mas se Paulo diz que nós devemos sujeitar uns aos outros, devemos nos submeter uns aos outros, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que isso é algo bom. Então talvez aquilo que a gente entenda como o que é ser submisso está errado. Então isso tem a ver com a capacidade de você tirar das suas costas, sabe, meu irmão, o fardo terrível de você sempre precisar fazer as coisas do seu jeito, de você sempre precisar fazer as coisas do jeito que você quer, do jeito que você pensa. Então, sabe, tem algumas pessoas que tem essa obsessão para que tudo aconteça do jeito que elas planejaram. Nada contra você ser organizado, nada contra você ser sistemático, nada contra, às vezes, você ter até toque. Tem gente que tem toque. Eu tenho toque em algumas coisas, principalmente coisas retas. Se a câmera estiver torta, eu já fico, meu Deus, a câmera está torta. Mas nada contra você ter um toque, você ter algo, você talvez seja organizado, você seja planejar o seu dia, tudo que você vai fazer no dia seguinte, mas não é isso que eu estou dizendo, somente nisso. Mas quando você entende o que é a submissão, você vai tirar esse fardo das suas costas, essa obsessão de exigir que tudo aconteça da forma que você pensa que vai acontecer, tudo aconteça da forma que você deseja, sabe, essa obsessão que quando uma coisa sai daquilo que você pensou, aquilo acaba com a sua semana, aquilo acaba com o seu dia. Essa é a pior escravidão que existe na sociedade. Você quer ver, você vai falar, mas eu não sou assim, sabe, você é assim, sabe que você é assim? No dia 7 de setembro, você se manifestou, se você era a favor ou contra o governo, e só por você ser a favor ou contra o governo, eu sei que tem pessoas que não gostam que eu fale sobre isso, mas você precisa me ouvir também, porque não tem que ser também do seu jeito. Se você é contra ou você é a favor, você coloca toda pessoa que pensa ao contrário de você contra você. E se alguém pensa ao contrário de você, você desfez amizades, você parou de seguir, você parou de dizer assim, olha, eu vi pessoas escrevendo assim, olha, meu, que decepção com a sua vida, com outras, uma pessoa falando com a outra, que decepção, nunca imaginei que você fosse assim. Mas sabe por que nós somos assim? Porque nós somos uma geração de pessoas insubmissas. Nós queremos que tudo aconteça do nosso jeito. Nós queremos que as pessoas que nós escolhemos estejam no poder. Nós queremos que as pessoas que a gente gosta estejam em tais lugares. Nós queremos que as cores que a gente gosta estejam pintadas na parede, em qualquer lugar que a gente esteja. A gente quer que tudo aconteça do nosso jeito. Nós somos uma geração de pessoas insubmissas. Por isso que nós não conseguimos entender quando Paulo diz que nós devemos sujeitar uns aos outros. Para a gente é muito difícil, porque a gente não tem amor. No fundo, a gente está preocupado somente com o nosso nariz. No fundo, você está preocupado com a sua vida. E é isso que acontece. Há pessoas que passam semanas, meses, até mesmo anos, aflitas, porque as coisas não estão acontecendo como ela gostaria. Há certas pessoas que não conseguem conviver com o fato de certas coisas estarem em certos lugares que ela não gostaria que estivessem lá. Meu irmão, ouvi tanto cristão escrever assim, que o presidente morresse. Meu irmão, isso é algo diabólico na sua vida. Seja você a favor ou contra, você não deve, você deve amar os seus inimigos. Você não deve desejar a morte de ninguém. Você deve amar os seus inimigos. E tem pessoas que não conseguem se conformar com as coisas estarem em lugares que elas não gostariam que estivessem. Elas chegam a perder a razão por esse motivo, chegam a falar um monte de besteira por esse motivo, chegam a escrever um monte de besteira por esse motivo.
agem como se a sua própria vida dependesse disso, agem como se isso fosse a causa da sua vida. A causa da sua vida é a causa do Evangelho. Essa é a causa da sua vida. Tem pessoas que ficam doentes por causa disso. Então preste atenção na disciplina da submissão. Você fica livre para você se desprender de todas essas questões que as pessoas estão dizendo. Sinceramente, a maioria das coisas na vida que a gente acha que são importantes nem chegam perto daquilo que Deus acha que é importante. A vida não vai terminar se isso ou aquilo não acontecer. Quando você começa a se atentar para esse fato, de que o mundo não gira em torno daquilo que você quer, que o mundo não gira em torno daquilo que você pensa, que você não é a pessoa mais importante do mundo, de que você não é o centro da atenção de Deus, e que existem outras pessoas ao seu redor, e que o seu objetivo de vida é que o Evangelho de Deus seja pregado e propagado através da sua boca e do seu exemplo. Você vai perceber que a maioria das brigas que acontecem na igreja são porque as pessoas não têm a liberdade de ceder umas às outras. As pessoas não têm a liberdade de ceder umas às outras. Hoje você não pode dizer nem o time de futebol que você torce. Você não pode falar nem em quem você vai querer votar. Você não pode dizer você não pode falar nada. Porque tudo que você fala, se encontrar uma pessoa que não concorda com aquilo ali, ela se torna uma inimiga sua dentro da comunidade local. Tudo isso acontece porque a gente é uma geração de pessoas que só pensam em nós mesmos. Nós não temos uma liberdade de ceder umas às outras, por isso que nós não conseguimos entender aquilo que Paulo diz: meu irmão, sejam submissos uns aos outros. Ele diz: não se embriaguem com vinho que há contendas, mas se enchei-vos do Espírito Santo. Se nós estivéssemos cheios do Espírito Santo, um monte de coisa que nós falamos na internet, um monte de coisa que nós falamos no grupo de família, não seriam ditas. Por quê? Porque o Espírito Santo mostraria pra gente que ele não está interessado nisso. E esse é o problema. Você já pensou que você vai ficar... Eu estava conversando com esses dias com um amigo meu, e eu falei, às vezes eu fico meio aéreo, meio assim, quando eu penso assim, cara, já pensou o que eu vou fazer o resto da minha vida com Deus na eternidade? Talvez não tenha nada a ver com aquilo que eu faço todos os dias da minha vida aqui na terra. A palavra do Senhor diz que você vai contemplar a glória de Deus o resto da sua vida, ou da sua eternidade, ou da sua morte, a vida após a morte. É a única coisa que você vai fazer: contemplar a glória de Deus, contemplar a beleza de Deus, ficar perto de Deus, estar perto da beleza de Deus. É a única coisa que você vai fazer, crente. E você talvez dê 70 anos da sua vida lutando causas e que Deus não está interessado. Esse é o problema da igreja. Esse é o problema da igreja. Sabe por que Deus não vem com poder em muitas reuniões? Sabe por que Deus não invade corações? Sabe por que Deus não entra nas casas das pessoas e desce o fogo de Deus lá? Porque as pessoas não estão cheias do Espírito, as pessoas estão cheias de opiniões. Paulo diz: se encham do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor. Não está dizendo aqui que nós temos que dar a nossa opinião, que nós temos que debater com as pessoas. Está dizendo que nós temos que falar com salmos e hinos espirituais, cantando e louvando coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É isso que está escrito em Efésios. Então chega, está na hora de você começar a ler a Bíblia e parar com isso. Na maioria das vezes a gente não consegue suportar a ideia de ceder. Quem somos nós
Nós somos sal da terra, luz do mundo. Nós somos as pessoas que carregam dentro de nós o fogo do Espírito Santo. E nós estamos fazendo o que com isso? Esse é o problema da igreja. Somente pela submissão nós seremos capazes de levar esse estado da alma que Paulo está dizendo a um outro nível. Não que esteja no nosso controle, mas um nível em que as coisas não estejam mais no nosso controle. Só a submissão pode te dar liberdade. Só a submissão pode te dar liberdade suficiente para você conseguir discutir alguns assuntos legítimos, sem a obstinação da sua vontade própria. Sabe, meu irmão, estou falando uma mensagem dura, mas na minha opinião está faltando muita mensagem dura nas igrejas. Você só ouve que tua vitória vai chegar. Você só ouve que as coisas estão funcionando. 7 passos para ser feliz. Você escolhe 7 passos para sua vitória. Que Deus. E sabe o que está faltando? Alinhamento. Está faltando alinhamento na igreja do Senhor. Não é época de avivamento, não é época. Deus não vai fazer nada enquanto a gente não se alinhar. Deus não vai liberar nada enquanto a gente não se alinhar. Você olha lá em Joel capítulo 2, dizendo que Ele vai liberar o Espírito sobre toda a carne. Os filhos vão profetizar, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Mas antes disso acontecer, Ele diz que precisa vir um batismo de arrependimento sobre a igreja. Falta isso para que Deus libere o fogo sobre nós. Mas a gente não está interessado em ser submisso. A gente não está interessado em ouvir a opinião das pessoas e conseguir, conviver, porque o que nos separa hoje é muito maior do que aquilo que nos une. Aquilo que eu penso que é diferente de você nos separa. Se a gente torce para times diferentes, se a gente acredita em políticos diferentes, se a gente acredita em cores diferentes, isso é maior do que o que nos une. E isso é antibíblico, isso é satânico na nossa vida. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus nos une. Isso é muito maior do que o time que a gente torce, do que o político que está lá em cima no poder. Esse é o problema da igreja. E esse não é só um problema dos jovens, esse é um problema dos velhos também, dos adultos, principalmente, que deveriam ter maturidade para liderar uma geração, e são os primeiros a fazer vergonha para os seus filhos, não aprendendo a sujeitar uns aos outros. Meu irmão, você já parou para pensar que aquilo que você acha, que você pensa da vida não tem tanta relevância para Deus? Deus não está interessado no que você quer, Deus está interessado no que Ele quer. Deus tem um propósito muito maior do que é o propósito da sua vida. Ele tem um propósito para você sim, mas Ele tem um propósito para o mundo, que é muito maior do que o que você pensa, que é muito maior do que a sua vitória, do seu emprego, é muito maior do que quem está no poder. O que Deus tem para fazer é muito maior. Quando Jesus voltar, nós teremos um só rei, que não é nem de direita nem esquerda, não é democrático nem é socialista, ele é monárquico, é um rei. Nós não temos direito de escolher, nós temos direito de obedecer, nós temos o dever de obedecer, porque o reino de Deus existe um rei. E se você tem dificuldade com isso, você vai ter dificuldade com a eternidade. Que nem no inferno você vai dar a tua opinião. Nem no céu, nem no inferno. Está na palavra. Sabe o que está faltando na igreja? Bíblia. Está sobrando opinião e está faltando Bíblia. Está sobrando opinião e está faltando vida para sustentar o que você acha que tem que acontecer. Então, quando a gente começa a entender que a gente precisa ser submisso um dos outros, nós vamos entender algo que é valioso para a nossa geração, é chamado o silêncio. O silêncio não é tempo de se expressar, é tempo de ficar quieto, é tempo de você dobrar os seus joelhos e orar.
Ah, mas você está me dizendo que eu estou sendo oprimido. Não, por isso que eu estou falando para você desde o início. Porque você acha que se você não se expressar, você está sendo oprimido. Isso é algo diabólico na sua vida. Eu vou te dar um exemplo. Quando alguém chega e fala para você algo que você não concorda, você diz, eu não me importo com isso, pode fazer do seu jeito, mas claro que você se importa. Você fala isso da boca para fora, é isso que você transmite para as pessoas, que você não está se importando, e é nesse ponto que o silêncio se encaixa tão bem. Normalmente, a melhor maneira de tratar a maioria das questões de submissão é não dizer nada. E aí vem algo dizendo que se você não se posiciona, você já está sendo posicionado, e isso não... Também mostra o versículo que diz isso, então. Te mostro milhões de versículos que diz que você precisa ficar quieto, que você precisa ser tardio no falar. O melhor remédio é ficar quieto. É preciso um espírito de graça entre a igreja. É preciso que Deus libere um espírito de graça abundante sobre nós hoje, que vá além da linguagem, que vá além da ação, que vá além da opinião e dos posts, para que Ele possa nos libertar de uma vez desse negócio satânico que está acontecendo nas nossas vidas, que está destruindo a nossa vida, está destruindo as nossas famílias, que está destruindo a igreja do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você, se você não prestar atenção, que você está destruindo a igreja do Senhor, você vai levantar a ira de Deus contra você, porque a igreja do Senhor é a noiva de Jesus. O ensino bíblico a respeito de submissão está concentrado no espírito com que a gente vê o nosso semelhante. Deus precisou colocar a lei lá no Velho Testamento, porque não existia amor. Onde tem amor não precisa da lei. A lei só precisa ser operada onde não tem amor. Se todo mundo amasse todo mundo, nem precisava ter tribunal, meu irmão. Se todo mundo amasse todo mundo, advogado ia ter que fazer outra coisa da vida, juiz ia ter que fazer outra coisa da vida, porque o amor ia reinar e as pessoas iam ser submissas umas aos outros, elas iam conviver entre umas e outras, elas iam se sujeitar umas às outras, e não ia precisar ter um juiz, não ia precisar ninguém advogar na sua causa. Por quê? Porque o amor ia existir, mas existe a lei onde não opera o amor. Sabe, alguém precisa colocar uma lei dizendo que se você, um exemplo, bater na traseira de alguém, quando você está dirigindo, você está errado. Nem sei se a lei é somente isso, mas estou falando de modo grosso, no grosso modo. Bateu na traseira de alguém, você está errado. E aí precisa ter uma lei. Por quê? Porque se você entendesse que você está errado e você amasse seu irmão, você não precisava de uma lei. Estava resolvido. Mas precisa colocar uma lei onde não existe amor. Por que tem que ter uma lei que se o marido agredir a mulher, o marido vai preso? Porque não existe amor. Porque se o marido não agredisse a mulher, não precisava de uma lei. Se a mulher não agredisse o marido, não precisava de uma lei. Então esse é o problema. Esse é o nosso problema. Quando você começa a olhar o seu semelhante, você entende o que tem a ver com submissão. Você começa a entender o que é sujeitar uns aos outros. Por exemplo, Pedro, ele apela aos escravos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. Ele diz que os escravos, eles da época precisavam ser submissos aos seus senhores. Sabe, parece até um conselho desnecessário, até porque tipo assim, poxa, o cara é escravo, se ele não for submisso ele vai apanhar, vai morrer. Então por que Pedro está falando isso? Porque a ideia, meu irmão, não é que você obedeça uma lei, a ideia é que você tenha aquilo no seu coração. Muitas pessoas obedecem o que eu estou falando porque eu sou um pastor. Quando eu não era pastor, eu falava a mesma coisa e as pessoas não me davam nenhuma moral.
Nenhuma moral. Eu era arrogante, eu era cheio de marra, Júnior fala o que quer, e hoje eu falo a mesma coisa. E hoje, oh glória a Deus, olha que palavra. É a mesma coisa. Mas sabe qual é o problema? O problema é que às vezes você fala, oh glória a Deus, mas no seu coração, olha que menino chato. Você está obedecendo simplesmente porque existe uma liderança, mas não é isso que Deus está falando. Deus não quer tratar a sua obediência porque alguém tem um crachá. Ele quer que você entenda que você precisa sujeitar uns aos outros, ser submisso, de dentro para fora. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então você percebe que é possível você obedecer sem viver um espírito de submissão? Quando você obedece sem ter um espírito de submissão, você está escravo, você está cativo, você está aprisionado, você está ali oprimido. Mas aí é onde entra o ensino de Paulo. Você precisa se libertar e se sujeitar ao seu irmão, para que você entenda uma coisa: que eu posso ser livre disso. Eu posso me importar com o que ele se importa. Hoje as pessoas amam mais qualquer outra coisa do que pessoas. As pessoas amam mais animais do que pessoas. E eu me choco quando eu vejo que Deus amou o mundo e deu seu Filho por nós, não pelos animais. Por nós, homens, criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não diz que Deus fez do pó da terra um cachorro. Ele criou os animais, depois do pó da terra ele fez o homem e soprou o fôlego de vida na boca de um gato, não, na boca de um homem. Então por que nós amamos mais os pets do que as pessoas? Por que nós amamos tudo? Sabe por quê? Porque nós estamos interessados naquilo que Deus não está tão interessado. Eu não estou dizendo que Deus está desinteressado das coisas, não. Estou dizendo para você que no princípio de Deus, estou dizendo para você que dentro da agenda de Deus existe um cronograma de coisas. E Jesus veio morrer por você. E você precisa se sujeitar ao seu irmão. São 2 grandes mandamentos: amarás seu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Meu irmão, você não desejaria, você deseja a sua morte. Você não deseja a sua morte, então porque você escreve no Instagram que outras pessoas têm que morrer. Você não deseja a sua morte, mas porque você escreve que o pai de alguém tem que morrer. Você está cheio de coisas satânicas rodeando a sua vida e a sua mente, e você não percebe. Por isso que a igreja está como está, por isso que a igreja não está sendo luz, por isso que a igreja não está sendo sal, porque hoje em dia nós estamos tão acostumados, às vezes é muito mais fácil você encontrar um ambiente de amor fora das comunidades de igrejas locais. Antigamente tinha um ditado, errado não, era triste, mas era dizer, é melhor que você jogue futebol com o pessoal da sua empresa do que o futebol com os irmãos da igreja. Porque o futebol com os irmãos da igreja é filho disso aqui pra lá, vai pra aquele lugar pra cá, e briga, e lá nem todo mundo respeita todo mundo. Mas hoje em dia, meu irmão, não é só no futebol, né, jogando, não. É com tudo. Hoje na igreja você discorda de uma opinião de uma outra pessoa, aquela pessoa nem é seu irmão mais. E eu fico tentando imaginar Deus olhando lá de cima, olhando pra gente, falando assim, cara, o que esses caras estão fazendo? Paulo está dizendo que nós precisamos ser submissos uns aos outros. Na submissão a gente fica livre para valorizar o nosso irmão. Para valorizar ele, aquilo que nos une tem que ser muito maior do que aquilo que nos separa. Sabe, a gente fica livre para valorizar os sonhos dos nossos irmãos, os planos dos nossos irmãos. E os sonhos e planos do nosso irmão passam a ser importantes para nós. A gente começa a desfrutar uma liberdade renovada, começa a desfrutar algo maravilhoso, algo grandioso, que somente a liberdade de Deus, através da submissão, ao se sujeitar uns aos outros, pode nos dar. É abrir mão do direito que nós temos por um bem de uma outra pessoa. E aí nós vamos conseguir amar as pessoas
incondicionalmente. Amor incondicional, independente da condição, independente se você é a favor de Bolsonaro ou é de Lula. Independente se você é vascaíno ou se você é flamenguista. O que nos une tem que ser maior do que o que nos separa. Isso é amar incondicionalmente. Sabe, você já experimentou a libertação de abrir mão dos seus próprios direitos? Sabe, é estar livre daquela amargura que a gente sente e daquele ditado popular que diz que uma mão lava a outra. Bateu, levou, comigo o buraco é mais embaixo. Não, mexa comigo que eu acabo com você. Significa se libertar dessas coisas. Mateus capítulo 5, 44 diz: amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Está dizendo que se alguém o ferir na face direita, ofereça também a outra face. Essa palavra é dura, meu irmão. Essa palavra é dura, mas ela é muito pertinente para o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos cheios de coisas satânicas e diabólicas na nossa vida. E nós não estamos parecidos com Jesus. Ele disse: amem seus inimigos. Se alguém bater na sua face, ofereça a outra. Se sujeitem uns aos outros. Fale entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando, dando graça constantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu oro por essa palavra, para que essa palavra rasgue o nosso coração. Eu oro para que o Senhor possa bombardear nossa mente, o seu fogo possa queimar-nos essa noite. Eu oro para que seja uma realidade na igreja. Eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres de Deus, dispostos a entregar a sua vida pela causa do Evangelho, não por outras causas. Eu oro para que o Senhor se levante homens que queiram trazer o céu para este lugar. Levante mulheres que queiram trazer o céu para este lugar, que atraiam a presença, que atraiam o fogo e a glória de Deus. Queime em nós, Jesus, em nome de Jesus. Amém.